Mais um vídeo aqui pro canal e hoje a gente vai falar sobre uma das ferramentas que a gente mais está utilizando aqui dentro da Rocket. E é incrível porque foi uma das ferramentas que eu mais me apaixonei nos últimos 2 anos e utilizei igual maluco, que é o Prisma, né? O Prisma que é uma ferramenta, né? Um ORM, para a gente conseguir comunicar nossa aplicação com o banco de dados de uma maneira muito simples. Só que se você já conhece o ORM e talvez você veio de outros cenários, por exemplo, um dos melhores ORMs que eu já trabalhei foi o do Rails com o Active Record lá, que era um ORM fantástico que deu inspiração para o ORM do Laravel também, que era o Eloquent também, que era muito bom. E aí no Node a gente viveu sempre esse problema, né, com ORMs, porque Sequelize me dá calafrios só de pensar, né? É um ORM, digamos, muito robusto, mas com uma API muito ruim de se trabalhar, cheio de problemas de tipagem, quem quer usar com TypeScript, então assim, muito ruim mesmo nessa parte. A gente tem outros ORMs daí que cumprem esse papel de uma maneira melhor, então TypeORM eu acho que é um dos melhores que a gente tem para quem quer trabalhar com TypeScript dentro do Node, mas mesmo assim, uma API um pouco estranha talvez para lidar com relacionamentos, para lidar com eager loading, para carregar relacionamentos, um pouco meio estranho mesmo. E aí a gente tem vários outros aí dentro do mundo, Objection, cara, tem vários, né? Mas assim, vários deles que eu realmente ainda cheguei a olhar a API, mas não consegui curtir muito. E aí chega o Prisma, né? Para quem não conhece, o Prisma, na verdade, ele existe já há um bom tempinho. Eu acho que o primeiro vídeo que saiu dele aqui no canal da Rocket City, bom, a gente pode dar uma olhada aí, mas a primeira versão dele, cara, deve ter sido lá por 2018 no comecinho, sendo que ele já existia desde 2017. E na sua versão 1.0, esse Prisma, na verdade, ele não se considerava um ORM, porque ele realmente não era ORM. O Prisma, ele era um proxy, basicamente, que ficava entre a sua aplicação e o banco de dados. E esse proxy era uma API em GraphQL. E basicamente a sua aplicação, ela fazia as requisições sempre pro Prisma, que era uma API em GraphQL. E essa query que você fazia em GraphQL para dentro do Prisma era convertida em um SQL ou, claro, uma query no SQL, dependendo do banco que você estivesse utilizando lá na última ponta, e ele fazia toda essa tratativa aqui no meio dos dados. Isso funcionou por um tempo e era até legal de trabalhar, mas quando a gente trazia para coisas como latência, performance e tudo mais, era muito ruim realmente, assim. A questão de performance, ela logo batia quando você começava a construir a sua aplicação. E aí o Prisma ficou nessa um bom tempo e eu diria que ali entre final de 2018 até início de 2019, meio que eles deram uma sumida do mapa, porque por mais que a ferramenta era muito legal, muito bonita para quem fosse trabalhar com ela, ela tinha uma série de limitações, tanto em performance quanto em funcionalidades. Porque lá no Prisma 1, basicamente o que a gente fazia era escrever todo o esquema do nosso banco de dados, ou seja, quais são as tabelas, quais são os campos e tudo mais, com o GraphQL também, com o GQL, né, que é digamos, a Graph Query Language. Eu não sei exatamente como que é que ele fala, que é basicamente aquele arquivo de esquema do GraphQL, né, onde a gente tem quais são os tipos e tudo mais. E novamente, esse arquivo ele era altamente limitado, a gente não conseguia indicar, por exemplo, qual que era o valor padrão de uma coluna, não conseguia criar índices, mal conseguia criar relacionamentos ali, o relacionamento até existia, mas você não conseguia fazer cascade, não conseguia fazer uma pá de coisa dentro desse esquema. E aí o Prisma meio que eles falaram, não, vamos cancelar tudo que a gente está fazendo aqui e vamos começar a reescrever do zero, né? Exatamente, basicamente o que todo desenvolvedor e toda desenvolvedora gosta de fazer, que é quebrar tudo que você já fez, jogar tudo fora, começar do zero, né? Uma versão limpa. O Prisma basicamente fez isso. E aí na sua versão 2.0, o Prisma lançou algo que revolucionou a forma que a gente lida com banco de dados dentro do Node. E para mim, hoje, a partir de hoje, eu não utilizo qualquer outra ferramenta para lidar com banco de dados dentro das minhas aplicações Node. Tanto aplicações tradicionais, como API e tudo mais, como aplicações serverless, que é uma das coisas que eu vou falar aqui agora, porque eu recebi acesso antecipado a uma nova ferramenta do Prisma que facilita a gente trabalhar com banco de dados utilizando o Prisma dentro do contexto serverless. Mas, vamos lá. Outra coisa que eu queria falar, aproveitando que a gente está falando do Prisma, aproveitando que a gente está falando de serverless também, é que recentemente eu fui dar uma olhada, para quem não lembra, né, deixa eu até gravar minha tela aqui. Há um tempinho atrás eu tinha feito um vídeo falando sobre
como fazer deploy de aplicações Next fora do ambiente da Vercel, utilizando serverless components. E aí, recentemente, a gente voltou para dar uma olhada nisso aí, porque naquela época tinha um monte de coisas que esse serverless components de Next não suportava, né? Então ele não suportava a otimização de imagens, internacionalização, Incremental Static Regeneration do Next e tudo mais. E basicamente o que eu fui olhar aqui é que agora todas essas features são suportadas. Otimização de imagens, localização e Incremental Static Regeneration. Ou seja, por enquanto, esse serverless component de Next aqui, ele consegue fazer deploy de uma aplicação Next completa fora do ambiente da Vercel, por exemplo, na AWS, né, que é o que eles implementam aqui, de forma completa. Ou seja, a gente basicamente tem uma aplicação da mesma forma que ela funciona na Vercel, funcionando dentro da AWS. Agora, é tão fácil dar manutenção? É tão fácil ter o CI igual ao da Vercel? Claro que não, né? E você vai ter o mesmo preço? Talvez também não. Então dá uma olhada caso você queira entender se isso aqui é para você ou não, principalmente olhando aquele vídeo que eu falo, porque na grande maioria das vezes as aplicações vale mais com certeza a pena colocar na Vercel do que se preocupar em fazer todo esse setup aqui do zero. Isso aqui realmente só vale para quem tá no nível de aplicação muito grande, com muitas pessoas trabalhando no time, e aí talvez a precificação da Vercel não fique tão interessante para você, mas só talvez. Mas eu só puxei isso aqui, porque isso aqui eu queria passar para vocês, porque é uma das ferramentas também que mais me empolga ultimamente. Eu acho que o Prisma e Serverless são as duas coisas assim que mais me empolgam ultimamente. Como a gente vai falar sobre Serverless também daqui a pouquinho, cara, Serverless Components, e quem utiliza Next aí, dá uma olhadinha nisso aqui, porque é incrível. Bem provavelmente a gente vai hospedar a aplicação principal da Rocket, que é o Skylab, ali a plataforma onde vocês assistem aulas, utilizando Serverless Components, agora que a gente está fazendo essa migração para dentro de Next. Inclusive, eu quero trazer um vídeo aqui, e me falem aí se seria interessante para vocês, falando sobre o processo de migração que a gente está fazendo do nosso front-end para Next, aos poucos, como que a gente está fazendo isso, e a gente pode falar também sobre como que a gente está continuamente adicionando TypeScript. Então é um processo bem legal que está acontecendo aqui, a gente passou por muita coisa, e daria para compartilhar muita coisa bacana. Mas trazendo para o contexto do Prisma, que é o que a gente vai falar nesse vídeo aqui, por que o Prisma me empolga tanto? O Prisma me empolga tanto por 4 motivos hoje. Cara, eu acabei de olhar, olha que massa. Eu peguei um Mac M1 recentemente. E eu achava que eu odiava essa touch bar. Mas eu tô começando a gostar da touch bar do Mac. Então eu queria pegar um Mac sem touch bar, mas daí o único que tinha era o Air. Mas a touch bar, cara, é boa, assim, ela tem integração principalmente com os apps da Apple, assim, tem umas integrações muito boas. Então agora que eu tô gravando a tela, por exemplo, ele já aparece o tempo ali, aparece também quantos megas está sendo gravados e tudo mais. Voltando pro Prisma, o Prisma me empolga basicamente por 4 coisas hoje em dia. Primeiro, geração, integração com TypeScript. Então, isso a gente vai ver aqui como que funciona, mas a integração com TypeScript para mim o top 1 do Prisma. Segundo, migrações automáticas. Então, eu consigo gerar aqueles arquivos de migrations que transformam o banco de dados ao longo do tempo, né, o controle de versão do banco de dados, de forma totalmente automatizada. Terceiro, Prisma Studio, que é uma interface para eu conseguir manipular o meu banco de dados, né, um SGBD, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, automático, né? Então não precisa instalar rede SQL, não precisa instalar Postbird, Postico, nada disso. Eu basicamente tenho um sistema para controlar todo o meu banco de dados bem integrado ali com o Prisma, bem funcional. E também o quarto item, que eu vou deixar para o final, que é esse onde eu recebi acesso antecipado, que basicamente facilita o trabalho do Prisma dentro de ambientes serverless. Mas vamos começar aqui, porque nesse vídeo eu queria trazer um pouquinho mais de código pra gente entender o que o Prisma faz, tá? Então, entrando aqui no Prisma, vindo aqui em Quick Start, eu posso ver que a maneira mais fácil de instalar o Prisma, não preciso na verdade instalar o Prisma, né? Mas aqui ele fala pra eu baixar um Starter Project, né? Mas eu acho que eu não preciso disso. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui uma pastinha YouTube. Vamos criar aqui um Prisma Example. E aí aqui dentro eu vou dar um yarn Prisma init. Tem esse comando ainda? Não tem. Yarn init -y, yarn... Deixa eu ver se eu tenho a CLI do Prisma instalada global. Não tenho. Então, npx prisma init. Será que eu posso executar dessa forma? Eu acho que sim.
Basicamente, o que eu quero? Eu quero criar um sistema com o Prisma ali o mais limpo possível. Lembrando que o Prisma ele só lida com a parte de banco de dados, então não tem nada a ver com o Framework Node, ele não vai te, ele não vai te limitar em qualquer tipo de outra configuração na sua aplicação. Então o framework que você usa, qualquer coisa como isso não vai ser impactada pelo Prisma. E aí aqui, ele gera basicamente essa estrutura aqui onde tem um ponto .env. Esse ponto .env pode ser o mesmo da sua aplicação, né? Então, ele traz aqui, a única coisa que eu vou mudar aqui, eu vou inicializando o Docker por enquanto, mas as minhas credenciais aqui do banco de dados, se eu não me engano, eu uso Docker, e aqui eu vou botar um banco qualquer chamado Prisma Example. Então, basicamente, esse aqui vai ser a minha configuração. Enquanto o Docker abre, o Prisma, a gente pode ver que ele gerou uma pastinha Prisma aqui dentro, onde tem o nosso esquema, né? Dentro desse nosso esquema aqui, é onde vão ficar basicamente qual que é o modelo, o formato do nosso banco de dados. Então, por exemplo, para eu falar que o nosso banco de dados tem uma tabela de usuários, eu posso escrever model, user, e aqui eu vou passando cada uma das colunas. Então eu tenho ID, por exemplo, que ele é uma string, e aqui eu boto @ID, né? E é importante, quando você está trabalhando com Prisma, instalar a extensão do Prisma no VS Code, né? Porque assim, quando você vai editando aqui os arrobas, ó, ele já fala que você pode utilizar ID, default, né? Você pode usar ignore, relation, unique, por aí vai. E aqui, ó, eu vou botar também que o usuário tem um nome, que é uma string, e ele tem um e-mail que não é obrigatório, então o ponto de interrogação pode vir aqui para falar que esse campo basicamente não é obrigatório. A câmera tá meio torta, acho que agora tá certo. Enquanto isso, o meu Docker já subiu aqui e eu vou startar o meu Postgres. Qual que é o meu banco? Docker start. Eu não tenho banco nenhum rodando aqui dentro. Então, vamos lá. Docker run name pg -p 5432 5432 -d -t Postgres. E aí eu tenho que passar uma variável ambiente que eu esqueci. Docker Postgres. É que como eu peguei esse Mac M1 novo, eu ainda não criei basicamente nada, né? Então, environment variables aqui. Por padrão, Postgres user é Postgres e Postgres password eu vou passar aqui. Então, Postgres password igual a Docker. E agora ele já vai subir. Eu vou só arrumar minha variável ambiente aqui para ser Postgres. Show! Isso aqui já vai ser o suficiente para a gente ter o nosso banco de dados rodando. Então o Postgres já está rodando aqui no Docker. Show! O meu esquema aqui já está 100%. E agora, o que a gente vai fazer? Agora que eu já salvei aqui o meu esquema do Prisma, eu vou simplesmente aqui dentro, eu vou instalar o Prisma CLI como uma dependência de desenvolvimento. E como uma dependência normal, eu vou instalar o Prisma Client, como uma dependência de produção, digamos assim. Perfeito. Agora, o que eu vou rodar? Aqui ele não instalou o Prisma CLI, eu acho que eu não preciso. Talvez ele já venha junto, mas eu deixo lá um yarn Prisma -h. O que ele tinha dado de erro quando eu tentei instalar CLI? Tá, foi renomeado para Prisma. Então, yarn Prisma, yarn add Prisma -d. Show. Agora sim. Agora a gente vai rodar um yarn Prisma migrate dev. O que esse migrate dev vai fazer? Ele vai pegar basicamente todas as alterações que a gente fez aqui no banco de dados e ele vai criar uma nova migration, ou seja, um novo arquivo que determina quais foram as mudanças que a gente fez no banco até então, para basicamente criar aquela tabela no banco. Então aqui eu basicamente criei users, né, a tabela de users dentro do banco de dados. A gente pode ver que automaticamente o que ele fez aqui? Ele criou uma pastinha migrations, lá dentro criou uma pasta, né, create users, que foi o nome, e lá dentro ele gerou um SQL, que é basicamente o statement aqui SQL para fazer a criação daquela tabela no banco de dados. Já criou aqui a constraint também, né, a primary key e tudo mais, os textos aqui, o e-mail a gente pode ver que ele não tá com not null, né, porque ele é nulo. E agora a gente pode ver que lá no banco de dados isso já vai estar funcionando. Mas antes da gente entrar no banco de dados, porque daí eu quero mostrar o Prisma Studio, que permite a gente basicamente navegar pelo nosso banco de uma maneira
Aí. Ele basicamente permite a gente navegar do nosso banco de dados sem precisar instalar qualquer outro ferramental. O que eu quero mostrar aqui, que é muito interessante, é a geração de tipagem do TypeScript totalmente de forma automatizada. Então eu vou criar um arquivo src aqui e dentro dele eu vou criar um index.ts. Basicamente, o que eu vou fazer aqui de dentro? De dentro de Prisma Client, eu vou importar o nosso Prisma Client. E aí eu vou fazer um const Prisma é igual a new Prisma Client. Perfeito. E agora, cara, se você nunca trabalhou com Prisma, agora você vai ficar tipo assim. Se liga só. Prisma ponto user. Por que user? Porque a gente criou user lá no nosso esquema. Ponto. E não acabou. Create data. E agora ID, nome e e-mail já está aqui, que são os campos que eu posso passar na criação do usuário. Então eu passo aqui ID, nome, e como o e-mail não é obrigatório, ele não solicitou, mas se eu quiser passar, é só eu passar aqui o e-mail também. E aí você vai falar, caramba, interessante, né? Mas isso aí o TypeORM me dava também, tá tudo tranquilo. Vamos supor que esse usuário aqui, ele tenha vários grupos, né? Então eu vou criar aqui um model group, vou falar que o grupo, ele tem um ID e ele tem um título. E agora, eu vou falar que esse usuário aqui, ele pode ter vários grupos. Tá vendo o que eu criei aqui? Eu só escrevi groups, group, que é o outro model, e passei array. No momento que eu salvo isso aqui, ó, ai, meu Deus, cara. Ele já criou o relacionamento. Então ele falou que basicamente um grupo pode ter um usuário, mas não, na verdade o grupo também pode ter vários usuários, né? Então deixa eu apagar esse relacionamento que ele gerou de forma automática aqui pra gente, porque eu não quero fazer um para muitos, eu quero fazer um muito para muitos. Então aqui eu boto user também e boto members. Salvo isso aqui e agora nós vamos rodar yarn prisma migrate dev de novo. Rodando isso aqui agora, create groups, né, que foi basicamente a estrutura que a gente criou. Ele já criou aqui a nova migration pra gente, já executou isso aqui no banco de dados. E agora a gente volta aqui, eu dou um enter aqui, só chamo de novo e olha só o que já aparece aqui, groups. Eu consigo criar os grupos desse usuário enquanto eu crio aquele usuário. Então vamos lá, olha só, groups. Passo aqui, ó, ele já dá, e agora eu tenho 3 opções. Como isso aqui é um relacionamento, quando eu tô criando um usuário, eu posso fazer 3 coisas. Eu posso conectar ele a um grupo existente, que é o connect. Eu posso conectar ou criar, ou seja, eu tento conectar. Se não existir, eu crio aquele grupo, ou eu posso criar um grupo também. Então, vamos tentar aqui o connect or create. Passo aqui, e agora, beleza. Eu quero conectar o grupo em que o ID do grupo, e tudo tipado, ó. Sempre que eu dou aqui um command space, ó, eu quero conectar em que o grupo é group 1. Se ele não encontrar um grupo com group 1, eu quero criar um novo grupo, passando o group 1 e o title aqui do grupo é grupo 1. Ou seja, tudo isso aqui tá tipado. Se eu tentar criar um grupo com uma informação que não existe, o Prisma já vai me dar erro, porque ele reflete exatamente o que tá no nosso banco de dados. Cara, isso aqui é muito massa. Isso aqui é muito, muito, muito massa. E agora, vou até mudar aqui de posição pra gente fazer algo diferente. E agora aqui, ó. E agora, olha só. A gente fez tudo isso aqui. E lembra que eu falei que a integração com o TypeScript é a primeira das coisas que mais me empolga em utilizar o Prisma. Agora a gente vai conhecer a segunda. Vamos lá. Olha só, eu vou começar instalando aqui dentro da minha aplicação o TypeScript como uma dependência de desenvolvimento, porque eu estou utilizando o TypeScript. E vou instalar também o TS Node como uma dependência de desenvolvimento. E agora eu vou basicamente rodar aquele meu script ali. Então primeiro deixa eu dar um tsc init, para ele criar o arquivozinho aqui do TypeScript. E agora eu vou dar um yarn tsnode src index.ts. Show, já rodou.
E agora eu preciso ver se esses dados aqui foram criados realmente no banco de dados. E aí geralmente a gente acaba instalando algum ferramental, né? Um Beekeeper, um MySQL Workbench ou alguma coisa assim. Mas no Prisma a gente não precisa disso. Basta eu rodar Yarn Prisma Studio. E aqui eu posso ver que ele já subiu aqui pra gente no localhost na porta 5555, basicamente um SGBD completinho sobre os nossos models aqui. Então eu posso ver aqui que eu tenho User e Group, que são os dois models aqui. Se eu clico em User, ele abre aqui a minha tabela. E a gente pode ver que basicamente ele não criou isso aqui, né? Basicamente porque ele não aguardou isso aqui executar. Então eu vou criar aqui uma Sync Function Main, só para eu não usar o top level await por enquanto. E aí aqui eu vou basicamente chamar essa função. A sync function requires the promise constructor. Make sure you have declaration promise constructor. Ah, tá. Então aqui em tsconfig, vamos botar aqui S 2017. Tá. E agora a gente vai rodar de novo yarn test node. Show. Vamos rodar aqui o Prisma Studio de novo. E aí, a gente pode ver que o usuário já foi criado aqui dentro. E o mais legal aqui é que ele tem muita integração com o Prisma em si. Então, por exemplo, esse usuário aqui, ó, ele tem um relacionamento chamado Groups, que são vários grupos dele. Então eu consigo vir aqui, ó, clicar no grupo, ele já aparece quais são os grupos daquele usuário. Eu consigo navegar para esse grupo aqui, né? Então consigo ver aqui dentro, aplicar filtros, criar novos records aqui por dentro também, incluindo relacionamentos. Então eu quero criar um grupo, por exemplo, grupo 2, grupo 02, e aqui eu quero selecionar os membros daquele grupo. Ele já aparece a tabela de usuários aqui, ó. Só seleciono e salvo. Grupo 2 já foi criado, o problema é que ele tá com filtro aqui, ó. Aí, ó. Grupo 2 já foi criado. Ah, ele não salvou o membro. Então, eu devia ter feito provavelmente alguma coisa. Eu tinha que ter clicado fora ali da telinha. Mas basicamente o Prisma Studio me permite controlar todo o nosso banco de dados. Então as três primeiras coisas que eu falei que o Prisma que eu mais gosto de trabalhar com Prisma, que é a integração com TypeScript, a geração das migrations de forma totalmente automatizada. Então a gente pode ver aqui, ó, que a dgroup, por exemplo, já ficou bem maior, né? Então ele já tem toda a parte de foreign key, essas coisas assim. E a parte do Prisma Studio, então, que são as três principais coisas. E aí tem mais, duas coisas que são incríveis do Prisma, né? E a primeira delas é, quando a gente vai trabalhar com funções serverless, a gente tem um grande desafio trabalhando com um banco de dados, né? E esse desafio, deixa eu aproveitar que o Robson saiu de lá e eu vou explicar essas coisinhas aqui lá da cozinha. Deixa eu ver aqui. Aqui na Rocket também rola um cafezinho, né? Só não é aquele café passado, mas tá cuidado. E aí, pra quem sempre pede caneca da Rocket, né? Aqui a gente tem um estoque. Não estão todas aqui, mas nossa, deve ter as primeiras canecas aqui, olha só. Essa aqui foi uma das primeiras, essa aqui é de Alumni. Tem essa aqui. Essa é bem massa. Tem umas aqui atrás, bem antigas. E tem muito mais, na verdade. Elas não estão aqui. Inclusive, deixa eu mostrar um negócio. Já que eu acendo essa luz. Pra quem sempre pede, né? Olha só. Camisetinhas da Rocket. Aqui é o bicho. Canecas do Wild. Never Stop Learning. Quem quer uma dessa aí? Olha só. Isso aqui vai dar saudade, hein? RSXP. E copos. Eu juro que assim que acabar esse esquema todo aí desses últimos 2 anos e a gente poder começar a se ver presencialmente, a gente vai fazer um esquema pra galera visitar a Rocket aqui e a gente entregar alguns brindes. Ó, tem camiseta pra caramba aqui. Tem muita mais camiseta. Muita coisa massa. Vamos lá fazer um café. E também, pra quem não sabe, ó, a Xiaomi, que a Rocket fez fusão aí em 2019, 2020,
2020. A gente começou a conversar em 2019, 2020 a gente fez a fusão. Eles foram eleitos a startup do ano. E a Rocket, isso aqui é uma capa. A Rocket concorreu também, startup do ano e startup de educação. E eles levaram startup do ano, mas foi massa, porque as duas empresas ficaram em top 10 e eles acabaram levando, então super massa, super merecido também. Ah, e aí vocês devem estar se perguntando, né? Por que carambas o Diego tá fazendo um café solúvel se tem uma máquina de café, mas ela tá morta. F total. Carai, queimei a boca. Uma outra coisa de mostrar aqui na Rocket City que é massa, que antigamente a gente enviava para casa de cada uma das pessoas que entravam no GoStack, que era basicamente o que existia antes do Ignite, esse imã de geladeira aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui. E esse imã basicamente ele fala: para onde vai o meu foguete? Meu maior objetivo com o GoStack é... E aí a pessoa escrevia basicamente, a gente pedia para a pessoa colocar qual que era o objetivo dela, aonde que ela queria estar em tanto tempo, né, trabalhando com o quê, e é muito legal o tanto de pessoas que até hoje vem mandar pra gente que conseguiu atingir os objetivos de acordo com o que colocou nesse imã aqui. E é muito legal porque tem várias pessoas que hoje trabalham dentro da Rocket, que o objetivo delas que elas tinham colocado aqui dentro era trabalhar na Rocket. E também tem várias pessoas que estão trabalhando internacionalmente. Nesses dias acho que a Laura Beatriz também, que está fazendo vlog aqui no YouTube, ela falou sobre isso com a gente, que ela colocou no imã e pra estar trabalhando no exterior em tanto tempo, e ela tá lá agora. Então, pô, é muito massa acompanhar que a galera realmente alcançou os objetivos que colocou aqui dentro. Cá estamos. Deixa eu só organizar. Perfeito. Para mudar um pouco de ambiente, quais são as outras duas features do Prisma que mais me empolgam? E uma delas eu recebi acesso anteontem, acho que foi, que é uma nova técnica de utilizar bancos de dados com serverless. Porque quando a gente está trabalhando com serverless, deixa eu aproveitar que eu estou com o tablet aqui para explicar um pouquinho, existe um problema muito comum que é o seguinte: a gente tem o banco de dados de um lado, e eu não estou gravando a minha tela, deixa eu gravar minha tela aqui. Então, o que acontece é, a gente tem um banco de dados de um lado, então vou botar aqui, banco de dados, e aí quando a gente utiliza da arquitetura serverless, o que é muito comum acontecer é cada funcionalidade da nossa aplicação, ela vai executar em um contexto isolado, né? Como se fosse uma máquina rodando, é um container, né? Então cada um desses quadradinhos azuis aqui, ele é como se fosse uma cópia da nossa aplicação, executando uma funcionalidade muito específica dessa aplicação dentro de um contexto isolado, com recursos isolados e tudo mais. Serverless está cada vez mais sendo utilizado, né? Se você utiliza Next no front-end, tá usando Serverless, né? Se você está hospedando na Vercel, e basicamente muitas empresas estão utilizando. E o que acontece se a gente utiliza um modelo de banco de dados tradicional, o que acontece é que cada função dessa, quando ela é inicializada, ela faz uma conexão com o banco. Então, se eu tenho aqui 6 por 3, 18, basicamente máquinas, containers rodando a nossa aplicação, eu vou ter 18 conexões sendo disparadas contra esse banco de dados. 18, tudo bem, né? Isso não daria muito problema. Mas pensando que isso aqui pode escalar para, sei lá, 1000 funções rodando ao mesmo tempo, eu vou ter 1000 conexões sendo disparadas para o banco de dados. E o banco de dados, por sua vez, ele não tem, na grande maioria das vezes, um controle, né, um pooling para basicamente controlar essas conexões. Então ele simplesmente aceita todas as conexões conforme elas vão vindo, certo? E aí ele vai gerenciando da maneira que dá e chega uma hora que explode e não consegue mais suportar. E aí o que algumas outras ferramentas estão fazendo é colocar um intermediador aqui nesse meio. Então se você estiver utilizando um banco de dados Postgres, por exemplo, você pode instalar um carinha que se chama PG Pool. Esse PG Pool basicamente o que é? As conexões aqui, elas vão sempre cair nesse PG Pool
e ele que vai controlar, ele que vai manter apenas uma conexão ativa e fazer o redirecionamento dessas conexões para o banco de dados. Por exemplo, porém, esse PG Pool só funciona dentro do Postgres, é claro, e também você precisa ter uns conhecimentos aí de infra para conseguir gerenciar isso, vai precisar fazer um monte de configuração e quando der problema, provavelmente você não vai saber aonde que tá o problema, aonde que o problema está acontecendo. E aí, outras alternativas que a gente tem é utilizar bancos de dados que já tratam isso, essas conexões entre serverless. Então hoje no mercado a gente tem alguns, por exemplo, cliquei aqui, a gente tem alguns bancos de dados que tratam isso já meio que de forma automática. Então o primeiro deles é o AWS DynamoDB. Nós temos o FaunaDB também. Nós temos PlanetScale, para quem quer um banco de dados mais tradicional, porque tanto o Dynamo quanto o Fauna, eles têm a query language própria, então você não vai estar utilizando SQL diretamente, não vai estar utilizando um Mongo da vida ou qualquer coisa assim. Então o PlanetScale, ele usa MySQL para quem gosta. E aí tem alguns outros que a gente poderia utilizar, mas eu não vou entrar em muitos detalhes aqui porque deles não são tão conhecidos. Por exemplo, tem o Upstash, que aí é para quem gosta, quem quer utilizar Redis dentro do ambiente serverless. Para Postgres tem também, mas eu não lembro mais, mas tudo bem, a gente conhece essas opções. E aí vem o novo ferramental que o Prisma criou, que é o Prisma Data Proxy. Basicamente, o que é o Prisma Data Proxy? O Prisma Data Proxy ele faz basicamente o que esse PG Pool aqui faz, porém de forma totalmente automatizada. A única coisa que a gente precisa, por enquanto, é ter o nosso banco de dados controlado pela Prisma Cloud, né? Então a gente vai cadastrar o nosso banco de dados através lá da Prisma Cloud, que é o sisteminha que eles têm interno lá no site deles, e automaticamente a gente ganha acesso. Por enquanto não, só quem está em Early Access, então eu recebi acesso a essa ferramenta, posso fazer um vídeo mostrando ela mais a fundo como funciona, mas o Prisma Data Proxy, ele fica nessa camada aqui, né? Então aqui não é mais o PG Pool, e sim o Data Proxy do Prisma. E basicamente o que ele faz? Ele recebe todas essas conexões, todas as queries sendo feitas para o banco de dados, e ele que vai gerenciar as conexões, né, para o seu banco, as operações para o seu banco e distribuir isso de uma forma que o banco de dados não se atole em conexões. Isso sem você precisar mudar nada, sem precisar ter conhecimento qualquer em infraestrutura, sem precisar basicamente mudar nada na sua aplicação para ela sair funcionando tanto no ambiente tradicional quanto no ambiente REST. Então isso é o Prisma Data Proxy, saiu recentemente, né? Eles estão liberando ainda em beta do beta, mas eu posso trazer um vídeo, né, se vocês quiserem, mostrando como que isso funciona na prática com serverless aqui para dentro do canal do YouTube. E aí tem mais uma coisa que eu gostaria de falar sobre o Prisma, especificamente para quem trabalha com GraphQL, né? Tem uma das coisas do Prisma que me encanta muito, que é o seguinte: quando a gente tem uma API GraphQL, é muito comum a gente sofrer na nossa aplicação com um problema que a gente fala que é o N+1, né? Se você já trabalhou com GraphQL alguma vez na vida, de forma em produção, você já digamos, enfrentou esse problema. E basicamente o que ele é, né? Quando a gente está fazendo uma query do nosso front-end para o nosso back-end, e essa query, por exemplo, fala assim: eu quero trazer todos os usuários, deles eu quero o ID, o nome, e eu quero também trazer o grupo que esse usuário faz parte. Desse grupo eu quero o ID, o nome também, e aí fecha, e basicamente eu tenho uma query. É simples, né? Eu quero trazer todos os usuários, e desses usuários, para cada um deles, eu quero trazer a qual grupo esse usuário pertence. Quando a gente envia isso aqui para o nosso back-end, o back-end ele vai fazer basicamente a conversão dessa query aqui em operações no banco de dados. Então beleza, quero todos os usuários. Aí ele vai lá e vai falar: olha, vou passar para o banco de dados aqui, select, né, ID e nome from users, certo? E aí, para cada grupo desses usuários, para cada usuário, eu quero o grupo deles. Aí o que geralmente acontece quando a gente está trabalhando com GraphQL? Ele vai criar uma query para cada um dos grupos. Então select ID, nome, from groups, e aqui ele vai basicamente where group
.userID, por exemplo, é igual a esse aqui de cima, users.id. Só qual que é o problema? Ele não executa isso aqui como um join. Ele vai fazer essa query aqui repetidamente para quantos usuários forem retornados aqui. Ou seja, se aqui tiverem 200 usuários retornados, né, deixa eu até colocar em azul aqui, essa query aqui ela vai executar 200 vezes. Ou seja, por isso que o nome é n+1. Eu tenho n, que é o número de retornos que eu tenho dessa query aqui, plus 1, que é essa query que executa aqui em cima. Ou seja, quando eu tiver 200 usuários, eu vou ter 201 queries sendo executadas. Uma para buscar todos os usuários e uma para cada relacionamento. Isso aqui é muito comum no GraphQL e também é muito comum a gente resolver esse problema utilizando um conceito de Data Loader, né? O Data Loader, basicamente, ele vai receber todas as queries nele, vai meio que salvar quais são as queries e depois, no final, ele faz a operação no banco, né? É comum resolver dessa forma, mas não porque é fácil resolver dessa forma, porque, na minha opinião, o nosso back-end fica um pouco estranho utilizando esse conceito de data loader. É difícil de dar manutenção. Para cada relacionamento eu preciso configurar um data loader diferente. Então assim, para mim é muita maracutaia para resolver esse problema que deveria ser mais simples. E qual que é o melhor dos dois mundos aqui? Quando eu faço essa query aqui e o meu back-end aqui ele está utilizando o Prisma, o que o Prisma vai automaticamente fazer é isso aí. O Prisma ele coloca aqui um intermeio entre o nosso banco de dados e a nossa aplicação, onde ele está executando, só que isso aqui não causa latência nenhuma, isso aqui é feito hoje em Rust. E basicamente, quando a nossa aplicação vai fazendo as queries aqui para dentro do Prisma, que depois serão repassadas para o banco de dados, o que o Prisma vai fazendo é, olha, eu estou salvando essas queries aqui dentro, estou executando elas uma após a outra, né, que seria essa query aqui de selecionar os grupos, e eu estou vendo que a única coisa que muda é essa operação aqui no where, ou seja, o Prisma automaticamente identifica isso e ele fala, poxa, né, se a única coisa que muda é isso aqui, o resto está tudo igual, o que eu vou fazer? Ele salva todas essas operações e executa um único SQL. Então ele só troca aqui o where desse formato aqui para um where nesse formato, where group.user_id in, e aí ele vai passando os IDs dos usuários que eu preciso obter os grupos. Ou seja, ele resolve esse problema de n+1 do GraphQL totalmente de forma automatizada. E cara, quando a gente começou a trabalhar com GraphQL aqui, tipo, isso foi um dos principais pontos da gente optar em utilizar o Prisma, além de todos os outros que eu apresentei aqui, porque basicamente isso aqui resolve um problemão na hora do código, que pra mim Data Loader é uma coisa muito chata de dar manutenção, e o Prisma então matou isso aí pra gente. Cara, que vídeo longo e completo, parece um merchan do Prisma, mas não é. Eu tô basicamente fazendo isso aqui porque é uma ferramenta muito gostosa de trabalhar, e eu vejo que o pessoal está trabalhando no Prisma aí já há uns 3 anos e, cara, é uma ferramenta que merece destaque. Eu fui até, inclusive, umas semanas atrás, uns meses atrás, convidado também para participar lá do Prisma Ambassador Program, só que, tipo, eu não tenho tempo, então não dá. Mas quem quiser é só se inscrever lá, procurar por Prisma Ambassador, né, pra basicamente trabalhar como ambassador ali do software deles. E cara, assim, esse foi um vídeo bem completo de conteúdo, né, a gente falou sobre todas as vantagens de utilizar o Prisma. E para quem quiser ver como o Prisma pode ser utilizado em um projeto um pouco mais mundo real, no último vídeo que eu fiz aqui que eu falei sobre o primeiro microserviço da Rocket Noir, eu mostrei lá o Umbriel, que é um projeto de envio de e-mail, né, de envio de e-mail marketing e tudo mais, envio de e-mail em massa. E esse projeto ele usa totalmente Prisma. Então lá a gente usa queries mais complexas, faz joins mais complexos, faz relacionamentos mais complexos. E lá você pode acessar a pasta que está lá no meu perfil do GitHub, lá em Umbriel. E você vai ver lá a pastinha Prisma e tem um esquema lá dentro. Você vai ver que ele é bem maior. E esse Prisma, esse esquema, ele pode ficar ainda maior, né, conforme as suas necessidades. E eu só abordei aqui, o topo das funcionalidades do Prisma, as que mais chamam a atenção. Mas tem muita coisa ali por baixo que a gente pode utilizar, que deixa o Prisma algo cada vez mais interessante para a gente utilizar na manipulação de bancos de dados aí do nosso back-end. E eu vou ficando por aqui, esse foi um vídeo bem completo sobre Prisma, e deixa aí nos comentários o que você achou dessa ferramenta, se você já está utilizando, se você pretende utilizar, e que outros vídeos vocês gostariam de ver aqui embaixo também, né? Porque eu posso trazer aqui
um vídeo no estilo mais vlog, mostrando um pouquinho de como utilizar o Prisma Data Proxy, né? Ou a gente entrar um pouquinho mais nesse mundo de Prisma com GraphQL, falar um pouquinho sobre a nossa migração aqui dentro para Next, para TypeScript, entrar mais a fundo também na migração do back-end, que a gente está utilizando essa arquitetura mais distribuída em serviços. E semana que vem também tem vídeo, na verdade semana que vem não, vai sair provavelmente na outra, mas tem vídeo com o Maicon e com a Jaque também, porque eles vão vir aqui para Rio do Sul na segunda-feira, vão ficar lá em casa, então a gente vai fazer uma resenha aí, programar algumas coisas juntos e eu vou gravar todo esse processo, então eu vou ficando por aqui. Grande abraço e valeu!